Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas e sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você não perde nenhum caso como esse. O caso que eu vou contar para vocês hoje é um caso de muita injustiça, então fica comigo até no final desse vídeo e se gostar, não esquece, deixa aquele like que ajuda muito com o engajamento do vídeo e o vídeo estando bem engajado, o YouTube entrega para mais pessoas e mais pessoas vão conhecer essa história de muita injustiça. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Joanne Hayes, uma mulher de 25 anos que vivia em Abeydorney, na Irlanda, estava grávida. No entanto, o tempo se passou e nenhum bebê apareceu. Todos acharam muito estranho aquilo, mas a teoria mais aceita pelas pessoas é de que ela havia dado o recém-nascido para a adoção, algo comum na época. Mães solteiras sempre davam os bebês para adoção porque elas eram muito julgadas se tivessem os filhos e não tivessem um marido. Mas, no entanto, no dia 14 de abril de 1984, um bebê recém-nascido foi encontrado morto na praia de White Strand, em Cahersiveen. A causa da morte, 28 facadas. O local onde o recém-nascido foi encontrado sem vida ficava a cerca de 80 quilômetros de distância da casa de Joanne. Deste momento em diante, a opinião popular mudou e colocou a jovem no olho do furacão. Todos diziam que aquele bebê era o bebê de Joanne, e isso fez com que ela se tornasse a principal suspeita do crime. Ela e sua família confessaram o assassinato do bebê, mas depois retiraram suas confissões. Mas a pergunta que não queria calar era: se ela estava grávida e agora não estava mais, onde é que estava esta criança? Os investigadores tinham uma mãe, um bebê desaparecido e um bebê encontrado sem vida em uma praia, e eles precisavam resolver este mistério e entender o que estava acontecendo, encaixando peça por peça desse enorme quebra-cabeça. As investigações revelaram que Joanne realmente deu à luz a um bebê. Segundo a família, o parto aconteceu na fazenda da família. Entretanto, a criança morreu pouco depois de nascer e foi enterrado no local. Essa informação, juntamente com o corpo do recém-nascido de Joanne, encontrado na fazenda da família, seria o suficiente para inocentar a jovem. Porém, na busca de um autor do crime, os policiais acreditavam que as crianças, sendo a primeira a vítima do crime, o bebê que foi encontrado na praia, e o segundo, o bebê que foi encontrado na fazenda, eram gêmeos, apesar de terem tipos sanguíneos diferentes. Naquela época não existia exame de DNA para poder provar essa teoria. No entanto, os investigadores associaram o dado ao pensamento de que Hayes tinha mantido relações com dois homens diferentes ao mesmo tempo, insistindo que Joanne engravidou simultaneamente de dois homens diferentes por meio da superfecundação heteropaterna e deu à luz aos dois filhos, sendo um de cada pai. O caso chocou a todos na Irlanda pela maneira como a integridade de uma mulher foi questionada publicamente, ainda mais naquela época em que as famílias eram super conservadoras. Isso fez a mídia enlouquecer e acabar com a honra da pobre Joanne. Vocês imaginam o que a mídia devia falar dela na época, né? Joanne foi acusada de homicídio, mas a acusação foi rejeitada por um juiz, e o caso dos bebês de Carrie, chefiado pelo juiz Kevin Lynch, foi criado para investigar o comportamento dos investigadores no caso. Chegou ao conhecimento do juiz Lynch que Joanne Hayes tirou a vida do bebê na fazenda, sufocando-o para impedi-lo de chorar. Mesmo depois que o patologista estadual Dr. John Harbson não ter conseguido determinar a causa da morte, o juiz Lynch rejeitou as alegações da família de Joanne de que eles haviam sido agredidos pelos investigadores ou de que as confissões foram obtidas por meio de coerção. Joanne Hayes alegou que o investigador a esbofeteou, ameaçou e a coagiu a fazer uma falsa confissão, e outros membros da família alegaram que sofreram assédio e intimidação física para obter confissões falsas. Jenny Kerrigan comentou em 2006 que, na opinião de alguns, o relatório nunca explicou de forma convincente como as pessoas que eram inteiramente inocentes de qualquer envolvimento no caso
deveriam fazer confissões muito detalhadas que se encaixassem nos fatos do bebê encontrado na praia. Pois, segundo ele, a família e também a Joanne deram declarações assim que batiam perfeitamente com o que aconteceu com o bebê que foi encontrado na praia. Mas é claro que isso também pode ter sido forçado pelos investigadores, já que a gente percebe nesse caso que eles não tiveram uma conduta muito correta com essa investigação. O caso também foi digno de nota por ter um psiquiatra admitindo sob juramento que a definição de sociopata que ele usou para descrever Joanne Reyes na época em seu depoimento se aplicaria a cerca de metade da população do país. Mesmo assim, Joanne Reyes foi presa e acusada de tirar a vida de uma criança a qual ela não reconhecia como sendo sua, mas que as autoridades insistiam em dizer que, além de ser sua, ela era a única responsável por colocar fim na vida do bebê. O caso levantou sérias questões sobre a conduta da Garda Síochána e o tratamento dispensado às mães solteiras na sociedade irlandesa naquela época. O livro da jornalista Nell McCafferty sobre o caso foi intitulado A Woman to Blame. Joanne Reyes coescreveu um livro com John Barrett sobre o episódio chamado My Story. 4 investigadores da Garda no caso entraram com uma ação judicial contra os autores e editores do livro, bem como as lojas que o venderam. Eles receberam acordos extrajudiciais totalizando mais de 127 mil euros. Em 2004, Joanne Reyes ofereceu-se para fazer um teste de DNA para estabelecer que ela não era a mãe do bebê na praia. No entanto, um dos policiais no caso, Gary O'Correll, também buscou esse teste, dizendo que acreditava que os testes provariam que a teoria da superfecundação heteropaterna estava correta. Desde que Joanne se dispôs a fazer o teste de DNA em 2004, 14 anos se passaram até que em 16 de janeiro de 2018, uma análise das evidências de DNA confirmou que Joanne Reyes não era a mãe da criança encontrada em White Strand. A mídia nacional irlandesa informou que o comissário interino da Garda, Donald O'Cullen, ofereceu um pedido de desculpas verbal e por escrito a Joanne Reyes. No rescaldo do caso, o esquadrão do crime foi dissolvido e os 4 agentes da Garda foram designados para tarefas administrativas, o que foi visto como um rebaixamento de cargo. Uma nova investigação sobre as circunstâncias misteriosas da morte do bebê John também foi lançada. Em setembro de 2018, foi relatado que agentes da Garda estavam acompanhando aspectos da investigação original e envolvidos em investigações de casa em casa na Ilha Valentia, a ilha em frente à praia em que Baby John foi encontrado. Joanne foi absolvida e recebeu um pedido de desculpas formal, mas será que é o suficiente após ter sido presa, além de todo o constrangimento que as teorias criadas pela Garda sobre a relação dela com 2 homens ao mesmo tempo a fizeram passar? Em uma época onde as famílias eram super conservadoras, ela teve sua vida arruinada e sua família exposta e envergonhada junto a ela. Então, no ano passado, ela, sua filha e irmãos iniciaram um processo na Suprema Corte contra o comissário da Garda e diretor do Ministério Público. Após meses de mediação, é esperado que o Estado ofereça uma indenização de 1,5 milhão de euros, cerca de 9 milhões e 400 mil reais, 300 mil euros para cada um de seus irmãos e mais 100 mil euros para sua filha. Sobre o bebê John, nem os pais e nem o assassino foi identificado até hoje, o que faz com que esse crime continue sem solução. A gente sabe que hoje em dia a Irlanda é um dos países mais livres do mundo, inclusive existem inúmeros brasileiros que vão para lá fazer intercâmbio, e é um país maravilhoso, mas no passado ele era um país muito conservador, muito fechado, muito católico, e querendo ou não, essas coisas acontecem, porque era muito difícil mulheres, mães solteiras, para ser mais específico, conseguir ter voz. Então, se disseram que ela fez, ela fez. Inclusive, eu tenho um outro vídeo falando sobre as mães solteiras da Irlanda e o que aconteceu com os filhos dela. Eu vou deixar no final desse vídeo, caso você queira ver. Bom, pessoal, eu gostaria de saber o que vocês acharam desse caso, então deixa pra mim a opinião de vocês nos comentários.
Eu fico por aqui, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.